Bem-vindo ao canal Mente Vendedora, um canal que vai ensinar você não só técnica de vendas, mas também a entender como funciona a mente de um vendedor de alta performance. Eu sou Jair Holanda e eu acredito piamente que empresa que vende é empresa que dá resultado, é empresa que traz lucro. E vendedor que domina essa área de venda é o vendedor que tem um resultado maior financeiramente. Nós sabemos que a venda é o motor de qualquer empresa. E se você quiser entender como empresários e vendedores de sucesso agem, como é que eles vencem obstáculo, como é que eles atingem meta, fica até o final desse podcast que você vai ver uma pessoa hoje fora de série. E antes de começar, eu quero dar aqui um abraço para os nossos apoiadores da Comercial dos Plásticos Distribuidora, uma empresa que vende tudo em descartáveis para restaurante, comerciante, pizzaria, lanchonete, revendedor. Se você ainda não segue a Comercial dos Plásticos, segue lá no Instagram, dos Plásticos Distribuidora. E sem mais delongas, hoje eu vou entrevistar aqui uma pessoa com um currículo aqui fora de série. Vou contar aqui um pouquinho do currículo desse rapaz aqui, ó. Empresário, palestrante, treinador de vendas e oratória de alta performance. Ele foi recordista nacional de vendas na Fundação Estudar, que é aquela fundação do Jorge Paulo Lemann, mega empresário, mega bilionário, que é o dono da Ambev, do Burger King. Foi vendedor de porta em porta da máquina de cartão da Stone, ou seja, é um cara que veio lá do chão mesmo, lá do campo de batalha mesmo. Hoje o sócio-diretor da Vox2U, Escola de Oratória, a maior franquia do Brasil em termos de aluno, em termos de venda. Ele é atual recordista nacional de vendas da Vox2U, ou seja, no Brasil todo, de todas as franquias do Brasil, a empresa daqui de Belém, ele é proprietário, foi a recordista nacional. Ou seja, é um cara que tem bastante know-how. Ele é mentor, palestrante, consultor de venda, responsável por treinar marcas como XP, Hydro, Alunorte, V4 Company, Claro, Paraferro, Jurunense, Romo Center, Copenhague e uma centenas que tem aqui que não dá para falar todos. E o mais principal, ele é fundador da metodologia e imersão MPV, Máquina de Prospecção e Vendas, que já treinou mais de 500 vendedores. Então me ajude a receber calorosamente nosso amigo Iago Bahia. Seja bem-vindo, Iago. Show de bola. Eu que tô feliz aqui por ter esse convite. Você sabe que você é um amigo aí de longa data. Inclusive, a forma pela qual a gente se conheceu foi fazendo uma mentoria de vendas do Mário Magalhães, que é um dos nossos mentores. É sempre um prazer eu poder estar compartilhando a minha experiência, aquilo que eu fiz, principalmente aquilo que eu errei. Porque tem gente que quer falar só vitória, mas são aquelas derrotas temporárias que realmente moldam o caráter do vendedor, como eu costumo dizer. Então é a gente aprender com os erros que vai fazer realmente a gente sair da zona de conforto e principalmente aumentar os nossos resultados, que é o que todo mundo quer, afinal de contas. Quem não quer faturar mais, quem não quer ter mais lucro, quem não quer ganhar mais dinheiro, mais comissão, mas para chegar até lá no topo da montanha, você tem que escalar, você tem que pagar o preço. Pagar o preço é você errar e realmente aplicar tudo que você aprende. Então vai ser um prazer aqui, eu adoro bater papo, e tu me chamou para falar de vendas aí, meu amigo. Você me acertou em cheio, então vambora que tô ansioso aí pela nossa conversa. Pô, bacana. Iago, é um prazer muito grande estar aqui te recebendo. Uma honra, na verdade, né? E antes de a gente estar dando aquele bate-papo, eu queria que tu contasse a tua trajetória, como foi para te entrar nesse mundo de vendas, como foi para te ter esse start. Poxa, eu vou ser vendedor, ao invés de ser engenheiro, sei lá, ou então de seguir uma profissão tradicional, né? Que nós somos treinados para isso. Legal, legal, bom demais. É engraçado, ô Jário, porque tem algumas coisas assim da nossa vida, principalmente na nossa infância, que a gente não para pensar em indícios que a gente dá para uma profissão. Então ninguém às vezes nem necessariamente vai ter aquele dom para, não, eu tenho tino para essa profissão, para médico, advogado. Então, eu nunca imaginei que eu ia ser vendedor na minha vida, tanto que eu sou formado em Direito, eu já vou contar essa história como eu cheguei lá. Mas quando eu era criança, eu já tinha talvez um indício de que eu poderia trabalhar com vendas. Eu lembro de uma história que a minha mãe conta, imagina você aí, o que você fazia com 8, 9, 10 anos. E naquela época, faz um tempinho já, eu lembro que o Ganso estava começando a jogar, o Paulo Henrique Ganso, que é paraense. E ele tava lá no auge dele, eu que sou mais novo. E a minha mãe, que na época trabalhava num hospital público aqui, ele foi lá, visitou as crianças com câncer, ela aproveitou, pegou um autógrafo e trouxe pra mim. Eu fiquei feliz da vida. Pô, tô com um autógrafo aqui de um dos maiores jogadores da nossa época. Aí o que aconteceu? Eu levei esse autógrafo pra escola e fiz sucesso lá. Então todo mundo queria pegar no autógrafo, queria bater foto com o autógrafo. Aí o que eu, criança, queria comprar mais videogame, comprar mais jogo? O que eu fiz? Eu peguei e comecei a cobrar
para as pessoas olharem o autógrafo. Então era, por exemplo, 50 centavos para tocar no autógrafo, R$ 1 para bater foto e 1 minuto e meio para ficar lá. Isso com 8 Um anos. pouquinho mais, com 8, 9 anos de idade, se eu não me engano. Então eu já tinha esse tino comercial, mesmo que sem saber. Talvez muito vendo o exemplo do meu pai. Meu pai foi também vendedor porta em porta, vendeu perfume, vendeu tudo que é produto. Ele ia pro Paraguai, comprava produto, voltava aqui para Belém para vender. Então talvez eu já tinha observado esse exemplo. Então o que você pode ganhar com isso, quem tá nos ouvindo já de antemão, é que se você tiver que aprender sobre vendas, tenta seguir um exemplo. O exemplo é muito importante. Tenta ver alguém para você se inspirar, alguém que realmente coloca a mão na massa. E eu também pegava, e aí já um pouco mais maduro, com 13, 14 anos, eu vendia DVDs e jogos que eu não utilizava mais também na escola. Então eu vendia 2, 3, 4 reais, aqueles DVD pirata. Na época tinha o PlayStation 2, eu também vendia os jogos pirata para começar a fazer a minha renda extra. Então tudo isso de uma maneira inconsciente, mas eu tinha uma motivação, porque eu queria comprar outras coisas. Então outro ponto muito importante para quem quer vender, você precisa ter uma motivação. Às vezes a motivação vai ser seu filho, vai ser a sua família, ou vai ser uma viagem que você quer fazer, ou seu casamento. Mas você tem que ter uma motivação. Na época, minha motivação era comprar mais jogo, era comprar coisas que eu queria, roupa, e aí eu criei essa motivação. Mas aí eu acho que, como todo mundo, ninguém faz ideia do que a gente vai seguir na faculdade, o que a gente vai seguir para nossa vida. Então eu gostava muito de ler, minha mãe era formada em Direito, meu pai servidor público na área jurídica. Então ela falou, meu filho, quem gosta de ler faz Direito. Aí peguei e fui fazer Direito. Então sabe quando você testa um monte de coisa? Então fui estagiário em órgão público, estagiário em órgão privado. Isso tu tinha quantos anos? Isso eu entrei na faculdade com 17. Então comecei a estagiar desde cedo. Então é outra sugestão, se é que eu posso dar aqui pra vocês, é você tentar ter alguma experiência de trabalho mais cedo possível. Mais cedo possível. Com 16, 17 anos ou até antes, se você puder. Isso é muito importante. E aí eu estagiei em tudo que é canto. Mas sabe quando você não sente seu coração bater mais forte? Até bolsista PIBIC eu fui, que é aquela bolsa de pesquisa. Então tive participação em livro de direito, mas meu coração não batia forte. Eu me sentia, sabe, como se fosse um peixe fora d'água. E aí quando eu fui fazer lá para uns 20 anos aproximadamente, eu comecei a estudar muito livro de empreendedorismo. Então eu comecei muito a ler Flávio Augusto, Jorge Paulo Lema, Thiago Nigro, comecei a consumir muito esse conteúdo. E todos eles falavam de você tem que empreender, você tem que aprender a vender, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí eu lembro de um livro, é um livro bem conhecido, quem já leu esse livro, compartilha aí e fala nos comentários aí pra gente, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Tá ali, ó. Então, ó, Pai Rico, Pai Pobre tá aqui, ó. Tá aqui atrás, ó. Pai Rico, Pai Pobre, legal. Então, o Pai Rico, Pai Pobre foi um dos primeiros livros de desenvolvimento que eu li. E pra quem já leu, sabe que no final do livro, o Robert Kiyosaki fala que você precisa aprender a vender. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça. E aí depois eu fui lendo outro livro, então os livros tiveram um papel muito importante na minha trajetória, que foi o livro Sonho Grande, que conta a história do Jorge Paulo Lema e dos sócios do Marcel, do Beto Sicupira. E lá no final eu descubro sobre a Fundação Estudar. Então eu estava na faculdade ainda, eu descobri sobre a Fundação Estudar, que é a empresa dele que leva jovens a estudar por todo o Brasil, que tem cursos de capacitações. Então eu me inscrevi num programa de voluntariado de vendas da Fundação Estudar, onde a gente tinha que vender curso no Brasil inteiro, curso de liderança, curso de inteligência emocional, curso de como passar no processo seletivo. E aí eu comecei a me dedicar naquilo. Comecei a ler muito livro de vendas, e aí na época, com muita dificuldade, eu nunca tinha vendido diretamente. Na verdade, para dizer que eu nunca tinha vendido diretamente, tem uma história que eu sempre conto, que é quando eu também inventei isso já na faculdade, de vender sapato. Então, sabe quando você tem aquela ideia... Fazendo estágio, vendia sapato. Isso, sabe quando você tem aquela ideia milionária, você fala assim, não, você sai do banho e fala, é isso, preciso vender sapato, vou ficar rico vendendo sapato. Aí eu comprei sapato, acho que é na Canui, comprava o sapato a 40, 30 reais e queria vender a 100 reais. Falei, pô, eu vou ficar rico, cara. Eu vou vender mais do que o dobro aqui, eu vou ficar rico. E aí, adivinha aí quantos sapatos eu vendi? Chutei, aí eu comprei 4 pares primeiro. Vendi uns 10 pares. Vendi um par de sapatos só. Todo, dos E 4. foi pro meu primo ainda. Sempre falo isso. 3 pares ficou parado. Pra vocês terem uma noção de quanto que eu não entendi de sapato, eu comprei sapato mais folhinho, tamanho 36. Só pra ter uma noção. Mas aí eu tive os 2 principais aprendizados que eu tive sobre vendas, logo cedo, antes de eu ir pra fundação. O primeiro é, se você for vender alguma coisa, você precisa dominar o teu produto e o teu serviço. Você precisa entender todas as características dele, entender o mercado. Na época eu não entendia nada de sapato, de tamanho de sapato, de cor de sapato, de formato de sapato. Porque quando você domina o produto, as características daquilo que você está vendendo, você sabe exatamente qual que é a solução e o que esse produto, o que essa empresa, o que essa solução vai curar naquele teu cliente. Ninguém vai comprar alguma coisa que vai deixar a vida dele da mesma forma. Sim. Quer comprar algum tipo de solução, algum tipo de valor agregado que vale a pena, realmente. Sim.
Então eu entendi isso. E o outro, eu entendi que tudo que a gente for vender na vida, a gente tem que acreditar naquilo que a gente vende. Sim. Eu acreditava que eu vendia sapato. Eu não acreditava que eu vendia autoestima, que eu vendia confiança, que eu vendia status. Pra mim era só sapato. Você tem que acreditar que aquilo que você vende é maior do que parece ser. Parece ser meio estranho, mas é exatamente isso. Você tem que acreditar que aquilo que você vende é maior do que parece ser. Não é só o sapato, é a autoestima, é a confiança. Naquela época eu não tinha esse entendimento. Então, fracassando na venda de sapato, foi que eu entendi realmente como é que, Isso você que estava a gente fazendo tinha que estágio. fazer. Isso eu estagiava e vendia sapato online. Mas aí tu sabia que, tipo assim, na época que você seguia estágio, não ia ser teu futuro? Ou tu tava no oba-oba? Não, fui no oba-oba, cara. Eu Pensava queria sobre o futuro. testar. Eu queria testar. Eu, na minha cabeça, eu ia ser advogado. Na minha visão, eu ia ser advogado. Já tava Mas fazendo estágio de advogado. já tava em escritório de advocacia. E estagiei na Procuradoria do Estado, em 2 escritórios. Então tava bem encaminhado a vaga como advogado. Mas meu coração não batia mais forte. Então muita gente falando de concurso público. E eu não conseguia ver propósito naquilo. Foi aí que eu experimentei a Fundação Estudar. Então a gente teve lá a oportunidade, então eram grupos de vendedores no Brasil inteiro. E aí o nosso grupo, na época, era eu, uma pessoa de Santarém e uma pessoa de Marabá. Aí tu pesquisou e se inscreveu. Me inscrevi lá, fui aprovado, é um processo seletivo interno que eles fazem, fui aprovado, tem que fazer um vídeo, tem entrevista. E é bem interessante porque na parte da entrevista, o meu mentor, né, ele pergunta, inclusive ele é meu amigo pessoal, o Cláudio, que hoje mora em São Paulo. Na época dessa entrevista, ele perguntou, cara, por que tu quer entrar aqui? E eu mesmo sem saber, assim, novo, eu virei pra ele e falei assim, cara, eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu quero conhecer o Jorge Paulo Lema. Eu quero conhecer o Jorge Paulo Lema. Aí me olhou assim, achou ousado, e virou pra mim, o Cláudio virou pra mim e falou assim, cara, se você bater meta aqui, pode ser que tu tenha um momento com ele. Eu não posso te garantir, mas só se bater meta. Eu falei, pô, beleza, então é isso que precisa fazer. E aí, mais uma vez, a motivação é muito importante pra você vender acima da média. E aí o meu grupo aqui, que era eu, uma pessoa de Santarém, uma pessoa de Marabá, eles desistiram. Então meu grupo, eu fiquei equipe, basicamente. E aí depois que me realocaram com uma pessoa da Bahia e uma pessoa da Paraíba. Aí tu já tinha abandonado o estágio. Não, aí eu estagiava e vendia no Fundação Estudar ao mesmo tempo. Mas aqui em Belém mesmo. Aqui em Belém. Só que as vendas eram todas online, basicamente. Era WhatsApp, era telefone. Foi aí que eu comecei a pegar o telefone pra ligar, pra vender. Que também é uma escola que todo mundo precisa passar um dia. E aí no final, a gente com esses vários problemas, com a equipe desmembrando, o nosso time foi o que mais vendeu no Brasil todo. Nosso time vendeu 100 cursos naquele período de 2 ou 3 meses, salvo engano. E durante esse período dos 100 cursos eu vendi 72. Então eu bati o recorde histórico da Fundação Estudar. A gente desenvolveu uma metodologia de venda lá, que inclusive hoje na plataforma de treinamento dos novos voluntários, tem lá alguns vídeos meus ensinando a metodologia que funcionou pra mim. Então foi um prazer muito grande. No caso, você aprendeu isso lá. Não, eu aprendi, claro, lá eles dão muito treinamento, mas a metodologia eu aprendi, a gente chamava lá de metodologia dos 3 áudios que a gente enviava, que era um áudio passando confiança em você, um áudio passando confiança no produto e um áudio passando confiança na empresa. Essa foi uma metodologia que eu modelei do Jordan Belfort. Pra quem já viu aquele livro Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, a pessoa real, é óbvio. Claro que ele passou por todas as reciclagens depois de tudo que ele fez, mas ele é um dos maiores palestrantes de vendas do mundo. E ele cita no livro Segredos do Lobo uma metodologia de como que você passa confiança nesses 3 níveis. Ele diz que toda venda é igual. Toda venda é parecida. Toda venda você tem que passar confiança no produto que você vende. Você tem que passar confiança na empresa que você representa e tem que passar confiança em você. Então eu desenvolvi 3 áudios para vender os cursos da Fundação Estudar que passasse confiança em cada ponto desse. E aí a gente pôde ter esse resultado. E aí adivinha? Como a gente ficou em primeiro, qual que era a premiação? Conheceu o Jorge Paulo. Era participar do programa de líderes Estudar com o Jorge Paulo Lema, que era presencial. Só que aí veio a pandemia. Caramba. Então o programa de líderes da Fundação Estudar... Isso foi em 2019. Isso em 2019. Foi finalzinho de 2019 e começou 2020. Na verdade, foi começo de 2020. E aí foi que ia ser presencial, ia ser em São Paulo. O programa Líderes Estudar, quem quiser dar uma pesquisada, é um processo seletivo onde o Jorge Paulo Lema e toda a equipe dele dá uma bolsa para estudarem no exterior e capitaneia por 2 anos, 3 anos, se eu não me engano, esses jovens estudar. Inclusive a Tabata Amaral, que é política lá em São Paulo, ela foi uma jovem estudar da fundação. Ah, legal.
E aí teve que ser online, a gente tem que assinar um termo de confidencialidade, então a gente ficou num Zoom com ele, a gente pôde bater um papo rápido com ele, mas não podia ser gravado, não podia... Não foi presencial, Não mas foi online presencial, deu pra... mas foi. E eu não podia bater foto nem nada, porque a gente assina um termo de confidencialidade, porque a gente sabe em primeira mão quem vai ser o líder estudar, então é muito concorrido no Brasil inteiro. Então a gente não poderia falar e nem postar nada a respeito disso. Mas foi muito bacana, foi uma experiência bem legal. Já depois, muito tempo depois, o Luiz, hoje que é fundador e CEO da Vox, já me conseguiu também uma videoconferência com ele, que a gente bateu papo por WhatsApp, rápido também. Pô, bacana. Mas foi muito legal. E aí, como a Fundação Estudar, o Jorge tem várias empresas, e ele, como não é bobo nem nada, ele usa como um processo de caça de talentos. Então ele pegou os 20 principais vendedores e fez um processo seletivo interno. Ele não, eu digo a Fundação Estudar, claro. E fez um processo seletivo interno. Então foram empresas que eram o Banco Itaú, era a XP Investimento, era a Ambev, era a Argo, que é uma empresa de educação, e a Stone. Foram 5 empresas, onde a gente fez um processo seletivo interno. E aí, com base no nosso desenvolvimento, você era indicado para uma das empresas. Com base no meu perfil, com base no desenvolvimento que eu tinha, eu fui indicado para também, tudo. ir para a Stone. Eu fui indicado para ir para a Stone, que é empresa de máquina de cartão, de crédito, de seguro, um monte de coisa que a Stone faz, é muito além da máquina de cartão. E aí, durante a faculdade, eu tava na reta final, tava apresentando TCC e tudo, eu comecei a vender porta em porta durante a pandemia na Stone. Então, imagina você chegar pro seu pai, pra sua mãe, e falar assim, ô pai, deixa eu lhe falar um negócio aqui, essa faculdade aqui, eu não vou querer mais ser advogado, não. Inclusive, eu tinha passado na primeira fase da OAB, pra quem não sabe, são 2 fases. Eu vou vender máquina de cartão, de porta em porta na pandemia. Meu pai, né, como muito paraense, virou pra mim e falou assim, o cavalo mordeu tua cabeça, só pode ser isso. Tá ficando doido. Eu falei, não, pai, eu acho que vai dar certo, é bacana, benefício, etc. Então foi a minha faculdade de vendas, foi a Stone. Mesmo você já atingindo o teu objetivo de falar com o Jorge Paulo Lema, mas aí que foi que fez tu dar continuidade? Vou seguir carreira aqui. Eu sentia que era a forma que eu ia ser próspero. Era minha sensação, que no direito eu não era o melhor no que eu fazia, e que eu poderia ser até bem de vida, mas que eu não conseguiria uma prosperidade, uma tranquilidade, entre aspas, se é que ela existe, pra fazer o que eu quero, pra fazer realmente, pra impactar pessoas, fazer realmente o que eu queria. Nesse momento, tu percebeu que, tipo assim, poxa, se eu vender mais, eu vou ganhar mais. Exatamente. Se eu ficar no advogado, mesmo que eu faça muito estudo, eu não vou ganhar tanto como na venda. Você chegou a chegar... Sim, exatamente. O plano de carreira era muito interessante. Então você que é dono de negócio, você que é gestor, você precisa desenhar um plano de carreira, que nada mais é do que o passo a passo, onde o teu vendedor vai saber exatamente o que ele precisa fazer para ganhar mais e para ser promovido. Então você, dono de negócio, tem que criar um plano de carreira. E você, vendedor, tem que se apaixonar pelo plano de carreira. Você tem que colocar ele visível na tua frente e traçar metas dentro desse plano de carreira para você chegar o mais rápido possível no topo. E aí eu me apaixonei pelo plano de carreira da Stone. E aí, cara, foi bem difícil, porque eu tinha que vender porta em porta. Máquina de cartão, que é um produto complexo, e vamos dizer que é uma commodity, porque quantas máquinas de cartão não tem hoje em dia? Sim. Então hoje tem várias máquinas de cartão. Então a concorrência ela é muito desleal, eles rasgam o preço mesmo. E a Stone não vende não necessariamente o menor preço, ela quer o valor agregado. Na Stone, quando você viu a Stone, você não viu a máquina de cartão, tu viu o plano de carreira em si. Poxa, olha o que isso vai me dar. Não é, você vendedor Sim. de máquina de cartão, não. Eu vou atingir esse plano de carreira. Mas o que eu tenho que fazer? Vender máquina de cartão. Exatamente. Eu queria ser líder comercial na Stone, o dono de escritório, como eles chamam, dono de polo, na verdade. E aí isso me apaixonou. Só que, cara, foi muito difícil, porque eu não sabia fazer cálculo e tinha que calcular o que a gente chama de custo efetivo da máquina de cartão. É calcular rápido se o cliente, caso a empresa, você que é dono de negócio, se você antecipar, você sabe que tem uma taxa para isso. Então eu tinha que calcular rápido quanto que sairia o custo do cliente, chama de custo efetivo total. Então foi bem desafiador, bem difícil. O meu líder, o Johnson, que hoje mora em Brasília, ainda trabalha na Stone, ele me ajudou muito, então foi um dos grandes mentores. A minha forma de liderar é muito parecida com a dele, porque foi a forma que eu tive a oportunidade de ver de perto. Então hoje sou muito grato a ele, a gente é amigo até hoje, fui pro casamento dele esse ano em São Paulo. Então é muito bacana você ter um espelho, uma referência. Sim. E aí na Stone eu fui me dedicando. Então a grande vantagem que eu tive na Stone foi, além de aprender a vender na prática, foi que eu conheci muitos empresários, então eu aprendi muito sobre negócio, principalmente varejo. Então a grande maioria das empresas grandes aqui do Pará eram meus clientes nas regiões que eu transitava. Então eu negociei no comércio, tive que negociar com oriental, com asiático. E sem conhecer ninguém, indo porta a porta mesmo. Sem conhecer ninguém. A gente tinha um sistema que dava algumas informações e a gente ia
colocar a cara a tapa. Então tinha loja que a pessoa não deixava entrar porque me via com uniforme de vendedor. E, cara, são várias histórias, né, Estônia? Eu digo que só pode ser papo de vendedor. Quando um dia eu tiver um podcast, vai ser mais ou menos assim. Aham. Porque, cara, é muita história. Assim. Já fui expulso de prédio comercial tentando vender. Eu já tive gente me barrando de entrar na loja só porque me viu com uniforme, como eu falei ainda agora. Já fui ameaçado por mafioso. Porque eu não tava caindo na conta dele, cara, é muita história. E aí, com o tempo, eu fui me dedicando. Eu nunca fui, pra ser muito sincero, eu nunca fui o vendedor que dava o melhor resultado. Só que eu sempre fui aquele vendedor constante. Então, sempre pense, você que é vendedor, não é você ter um resultado acima da média no mês. Em vez de você ter um resultado muito bom no mês, é melhor você ter vários bons resultados no longo prazo. É muito melhor. Então, eu nunca ficava lá no top 5. Era poucas vezes que eu ficava no top 5 do Pará, do Brasil. Era raras as vezes. Mas eu sempre estava lá, entre os 20 melhores, entre os 20 melhores, entre os 20 melhores. E lá tinha, assim, uma metodologia de venda também, ou era te vira pra lá? Tinha, a Stone dava um bom treinamento. Então, tinha uma plataforma online, a gente dava matinal todo santo dia, com treinamento, simulação prática presencial. Existia uma abordagem para gerar rapport, em fechamento. Mas você tinha que ir atrás. Você tinha que ir atrás e tinha que desenvolver uma boa comunicação. E aí fiquei mais ou menos 2 anos lá na Stone. E aí, durante esse período, eu pude participar do processo seletivo interno de líder. A gente chama CPU. Lá, lá na Estônia. Lá na Estônia, as lideranças da Estônia são todas internas. A Estônia não contrata líder de fora. E aí, esse O líder comercial? O líder comercial, Tá. o líder comercial. E aí esse projeto chama CPU, que é com base no livro do Simon Sinek, que é aquele livro Começa mais pelo Porquê. famoso dele, é o Comércio pelo Porquê, mas não é esse livro. É o livro que é Líderes comem por último, se servem por último. E aí eu fui aprovado nesse processo seletivo interno, então eu ia ser o líder comercial mais novo. Eu fui o líder comercial mais novo a ser aprovado no processo Do Brasil ou do seletivo Belém? interno. Do Pará. Do Pará. Tinha pessoas mais novas, mas do Pará eu fui o líder comercial mais novo. Só que aí o mosquitinho do empreendedorismo me mordeu. E aí resolvi ir atrás, abrir a Vox to You, que hoje é a maior escola de oratória da América Latina. Conheci a Vox num podcast, inclusive do Thiago Nigro, Luiz, fundador, foi bem lá no início. Aham. E aí cheguei pro meu pai de novo. Falei, pai, sabe aquela empresa que eu tava trabalhando? Eu não quero mais. Vou trazer curso de oratória pro Pará. Meu pai olhou pra mim e falou assim, onde é que eu errei, meu filho? Onde é que eu errei? Então, trouxe curso de oratória pro Pará, curso de ticket mais alto, tive o prazer de ter você como aluno no nosso curso de 3 meses. Então, o curso principal na época era 10 meses. Então, cara, como é que tu vai fazer um empresário ficar 10 meses, o servidor público, o bancário, ficar tudo Não isso? tem essa cultura aqui no Só que eu Pará? acreditava muito que ia fazer sentido. Ninguém falava de curso de oratória há 4 anos atrás. E aí me apaixonei pelo negócio, cheguei, fui chamado de blogueirinho. Então larguei direito, passei na primeira fase do AB, me formei, apresentei TCC, sou bacharel. Mas nem quis fazer a segunda fase, então a família começou a me impressionar. Eu dei all-in, tirei todo o dinheiro que eu tinha guardado na época de Stone e coloquei Na franquia? na Vox, do tanto que eu acreditava naquele negócio. Não recomendo que você faça isso. Não recomendo, é bom ter uma reserva, mas eu acreditava muito que ia dar certo. E coloquei todo o dinheiro, trouxe a Vox pra cá. Eu fiquei 6 meses sem receber nada. Que foi os primeiros 6 meses de implantação. Então eu pedi demissão da Stone e na outra semana eu tava em Ribeirão Preto fazendo a faculdade dos franqueados, a Universidade dos Franqueados. Que é uma semana que você passa lá em imersão. Voltei pra cá com muita objeção e na época eu só tinha uma coisa a fazer, que era pegar esse cara aqui, que tem que ser teu melhor amigo, telefone pra quem tá ouvindo a gente, e começar a ligar. Sentar a bunda na cadeira e começar a ligar. Então, as 3 primeiras turmas da Vox não tinha tráfego pago, não tinha fachada. A fachada, ela foi ficar pronta 3 dias antes da gente inaugurar oficialmente. Então, não tinha fachada, não tinha redes sociais, não tinha indo boca a boca. Então, foi pegando o telefone e ligando que a gente fez 3 turmas e fez mais de 200 mil de faturamento em 3 meses. A gente bateu o recorde de break-even da franqueadora. Foram 4 meses que a gente conseguiu pagar a operação do negócio e de lá era só o payback, né? Que o dinheiro voltando. E aí, cara, me dediquei, abdiquei de muita coisa. Então a gente tava até conversando sobre peso. Eu, na época, por falta de foco, tava ficando muito na empresa, eu ganhei mais de 15 quilos. Então ainda tô no prejuízo, porque agora eu perdi 12, mas ainda tô no prejuízo de 3 aí. Que tá faltando a gente perder, mas a gente vai perder. Eu fiquei muito estressado, dei burnout, mas eu acreditava que aquilo ia dar certo. E aí tive a honra de ser o recordista nacional de vendas. Então a Vox tem um plano de carreira que começa no treininho até o diretor comercial. E eles criaram um novo durante o meu período, que era o diretor comercial master. E eu fui a primeira pessoa a chegar lá, fui premiado no palco,
na convenção. Então o recorde anterior era do próprio CEO. Aham. Então o próprio CEO me entregou um cheque lá e foi muito bacana. Eu ganhei outra franquia por conta disso, a gente ainda não abriu, mas eu posso abrir o tempo que eu quiser em qualquer lugar do Brasil. E durante esses resultados foi que meu coração começou a transbordar para ensinar a metodologia de vendas que eu apliquei, que fez a nossa empresa ser recordista de faturamento. A nossa empresa foi a empresa que mais faturou dentre as franquias no ano passado, sendo que a gente tem uma realidade de renda per capita muito diferente. Então são unidades que concorrem no Brasil inteiro, né, no Pará. Sim. Então a gente concorre com Alphaville, com Campinas, com Curitiba, com Santa Catarina, e mesmo assim a gente foi a empresa aqui de Belém que teve mais faturamento. faturou. Então a gente tem essa mania de complexo de vira-lata, de achar que só porque é de fora é melhor, mas uma pessoa daqui de Belém teve esse resultado. E aí um dos meus sócios, que é um assessor de investimento da XP, que é o Léo, ele, quando tava vendo todo esse período, há uns 3, 4 anos atrás, ele chegou pra mim e falou, cara, eu quero que tu me dê uma mentoria. Quero que tu me ensine basicamente o que tu faz pra eu vender mais aqui. Eu falei, claro, cara, vambora, bora marcar. Aí, não, mas quanto é que eu vou ter que te pagar? Eu falei, pagar? Ele falou, claro, pô. Eu falei, não, cara, eu faço isso de graça, eu adoro fazer isso, é tudo que eu faço no meu dia a dia. Então isso é muito importante também. Se você for buscar algum professor, se você for buscar algum mentor, alguém pra te ensinar, verifica se essa pessoa, ela faz o que ela fala. Porque muito bacana é você aprender de alguém que já fez o que tá falando. Mas melhor ainda é você aprender de alguém que faz o que tá falando. E aí ele me buscou e falou assim, não, cara, eu vou cobrar, vou pagar alguma coisa pra ti. R$ 600 fica bom? Eu falei, fica, pô. Não sabia nem negociar, então. Aham. Foi R$ 600 a primeira mentoria que eu dei. E era Só uma pra mentoria ele? de 3 meses. Ele ficou 12 meses comigo, ficou praticamente um ano. Até hoje ele é meu sócio, a gente tem esse acompanhamento, essa conversa junto. E aí, com base na entrega que a gente foi dando, grandes empresas acabaram nos procurando. Então, Loja Reserva, tanto pessoal do norte inteiro, de São Luís, de Manaus, de Roraima e aqui de Belém. Juranense, que é um dos maiores home centers aqui do norte. Hidro, XP Investimentos, Copenhague recebeu já treinamento de atendimento nosso. Restaurante Amazônia na Cuia, que é, para mim, o maior restaurante aqui em culinária Isso típica. só ensinando a metodologia de venda Ensinando que a metodologia de venda. Prudential, MetLife, você... V4. todos os ramos, até funerária já passou pelos nossos treinamentos. Paraferro, entre outras empresas que a gente vai ajudando. V4 Company, os franqueados daqui de Belém, ambos fizeram treinamento, mentoria, consultoria comigo. E aí eu entendi que o meu propósito era ensinar o que eu aplicava para cada vez mais pessoas. Foi aí que eu tive a ideia de criar a Imersão Máquina de Prospecção e Vendas, onde a gente está indo agora para a 6ª edição. Na 7ª, agora dia 2 de novembro, a gente vai para Goiás, então vai ser a primeira edição fora do Pará. Hoje é a maior imersão de vendas do norte. Ninguém faz o que a gente faz aqui. Eu posso falar com muita humildade, mas com muita convicção da nossa entrega. Então já passaram lá. Tá 500 aí, mas tá até desatualizado, depois que eu percebi. Aham. Mas são mais de 800 pessoas que já passaram pela metodologia MPV, Máquina de Prospecção e Vendas. E o coração sempre transbordando. No final das contas, como a gente falou no início, vender é a habilidade que eu acredito que vai fazer a gente realizar todos os nossos sonhos. Então tudo que eu faço na minha vida hoje é pensando nisso. Pô, bacana, Iago. Muito bacana escutar a tua história aí. Escutar a história de quem realmente está no campo de batalha, né? Porque é muito fácil, às vezes, sei lá, alguém que vive muito em teoria, tá falando, faz isso, faz aquilo, mas não vive profundamente o campo de batalha. Isso é muito bacana. De toda a tua trajetória, eu sempre que teve vários desafios que você foi enfrentando, né? Quais foram que ficou marcado, assim, que tu teve que enfrentar? Foi aquele ponto de chegar, poxa, eu vou desistir. Não vou desistir. Se eu continuar, eu vou pra cima. Qual foi esses momentos que tu... E o que foi que tu fez pra te motivar pra... Mesmo sabendo do pote do ouro lá no final, mas às vezes a pessoa, devido à dificuldade, ela acaba, não, já vi que isso não é pra mim. Legal, legal. Isso é muito importante. O cara que fala, a pessoa que fala que nunca pensou em desistir, eu te confiro essa pessoa. Sim. Que, cara, eu já pensei em desistir, muito sinceridade pra vocês, várias vezes. Várias vezes eu pensei em desistir. Na Fundação Estudar, por exemplo, eu tava estagiando, eu tava fazendo meu TCC e tinha que vender na Fundação Estudar. Então, eu falei assim, pô, não vai dar certo, cara. Eu não vou conseguir conciliar a minha agenda. Não existe isso. Mas eu foquei, eu falei, cara, não, eu quero conhecer o Jorge Paulo Lema, eu quero passar por esse processo. Então, eu acordava às 5 da manhã. Então, das 5 da manhã, eu acordava pra fazer meu TCC. Então, das 5 às 7 da manhã, eu tava escrevendo meu TCC. Dava, assim, umas 7h30, eu tomava um café.
8 às 10 eu prospectava para a Fundação Estudar, fazer minhas abordagens de prospecção, que era por WhatsApp e por telefone. Às 10 horas que começava o meu estágio. Então, o meu estágio, na época, ficou online, então eu fazia de 10 às 14 as demandas do estágio. Nem parava pra almoçar quase. Almoçava só 14 horas, almoçava rápido e 14h30 eu tinha aula. Eu tinha aula na Caramba. faculdade. E aí tinha os trabalhos da faculdade, as provas, geralmente eu fazia até umas 20 horas de trabalho, tudo da faculdade. E de 20 a 22 horas eu fazia os follow-ups. Então eu verificava quem eu mandei mensagem não me respondeu, fechamento, tudo que precisava. Então, eu entendi realmente que era o meu propósito. Na Stone, cara, na Stone era... Nessa parte de estudar, tu compartilhava o teu sonho com alguém? Assim, olha, meu sonho é esse, tá? Ou tu ficava só pra ti? Não, cara, eu imprimia? compartilhava. Como é que tu fazia pra te motivar? Se eu ficar falando dá errado, não, eu ficava falando isso, então eu exercia esse papel de sublíder dentro do nosso grupo, e eu falava muito isso, falei, cara, vamos pegar, e tinha as metas Ah, semanais. tu falava pra tua Do galera grupo, lá, né? Isso, Mas isso, pra isso. tua família, pros teus amigos, tu comentava? Cara, pra alguns amigos só, minha família nem sabia, depois minha família descobriu, até porque eu vendi pra minha mãe, não tem dessa não, vendi pra tio, tia, primo, eu vendi pra eles mesmo. E não tem vergonha nenhuma, eu digo, não tem vergonha nenhuma em você vender pra parente. Eles, Sim. inclusive, pagam direitinho. Sim. Você não pode só abrir a mão demais pra eles. E aí, cara, eu tinha muito claro o que eu queria. O que eu realmente queria. E aí, na Stone, cara, foram várias vezes também que eu pensei em desistir. Logo na primeira semana, eu lembro que eu fiz 3 vendas, o que era muito pra um vendedor que tá no que a gente chama de onboard. Pra quem não sabe, onboard é aquele processo Início, né? dos primeiros dias, quando o vendedor tá entrando numa empresa até ele se adaptar. Então eu fiz 3 vendas, cara. Eu falei assim, putz, sou bom pra cacete isso. Tinha acabado de vir da Fundação Estudar, o ego fica lá em cima. Você, vendedor, você tem que diariamente lavar teu ego. Você tem que diariamente lavar teu ego. Porque eu costumo dizer que vendedor não tem passado. Resultado antigo não significa resultado futuro. E nesse contexto eu fiz 3 vendas, estava lá no auge. E aí depois eu passei um mês sem vender. Um mês. E aí, cara, claro que hoje em dia, costumo dizer que a gente tá na geração do mimimi. Uhum. Então a forma, o que acontecia antes não acontece mais. Então na época, quando eu fiquei um mês, o dono do escritório, que a gente tinha aqui Belém 1, Belém 2, Belém 3 e Ananindeua. Então tinha uma competitividade interna, um endomarketing realmente interno muito forte, da Sim. competição entre os escritórios aqui do Pará. Aí eu lembro que o Thiago, ele tava no casamento do Johnson também, que foi meu líder, hoje a gente é muito amigo também. Eu lembro que deu um mês, ele pegou e me ligou. Ligou pra mim, eu Sem tava no fazer meio da nenhuma rua, venda. um mês sem vender nada. Aí me ligou e falou assim, fala Iago, tudo bem? Eu falei, opa, Thiago, tudo. Tá precisando de alguma coisa? Ele falou, não, cara, só te liguei pra saber se tu tirou férias. Tu acabou de entrar, já tirou férias? Aí eu falei, não, por quê? Porque tu não faz mais venda, pô, não vejo nada no grupo. Nossa, cara, aquilo me deu um soco no estômago absurdo. E aí, esse dia eu pensei em desistir, cara. Pensei em desistir. Eu lembro que eu tava na sacada do apartamento do meu pai. E eu tava, cara, lagrimando, eu tava quase chorando. E olha como são as coisas, né? Como às vezes Deus coloca as pessoas certas na tua vida. Sem eu pedir nem nada, o meu líder me ligou e falou assim, cara, tô sentindo a tua energia baixa. Aí eu falei, cara, não... Isso depois da ligação. Não, isso depois da ligação do Thiago. Aí É. depois o meu líder me ligou e falou, cara, tô sentindo a tua energia baixa. Tá tudo bem, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, não sei se eu presto pra isso, não sei se eu sou bom pra isso. Um mês que eu não vendo. Começou a argumentar. É, aí, Começou a ver- aí ele pegou e contou a trajetória dele, contou a história, sentou do meu lado, me ensinou. Aí, E... marcou No pessoal, telefone, isso foi no telefone. telefone. E cara, foi bem bacana. Outro momento também que foi muito pesado, não sei se alguém teve essa oportunidade, esse desafio de vender durante a pandemia. Então, foi um momento totalmente atípico, um momento de caos. E a Stone, a gente pensando como a gente vendia porta em porta, a gente pensou, pô, lockdowns, a gente passou por 2 lockdowns. Então, no segundo lockdown, a gente falou assim, pô, porque no primeiro a gente ficou de home office, claro, só vendendo por telefone. Aí no segundo a gente falou, pô, a gente vai ficar de casa. E aí a Stone conseguiu um arquivo dizendo que a gente era trabalhador essencial. Eu tenho até uma foto icônica, que sou eu sendo parado na Blitz, Aham. que era lockdown, toque de recolher, mas eu podia ficar circulando, porque eu tinha um documento que dizia Sim. isso. Cara, eu achei aquilo um absurdo, pô. Eu achei um absurdo, um absurdo. Falei, cara, como é que eu vou vender porta em porta na pandemia? Mais uma vez, quem dá desculpa não tem resultado. Primeiro vai, senta a bunda na cadeira, ou vai atrás, levanta na cadeira e vai fazer. E aí, na época, eu lembro que foi muito marcante que o nosso time bateu meta mesmo durante a pandemia. Era uma meta que estava sendo reajustada antes do lockdown. Uhum. Então, mesmo no lockdown, nosso time bateu meta. E muito teve a ver com a nossa liderança, que era muito forte lá. E na Vox, cara, na Vox também é complicado, porque a gente traz um negócio novo, empreender do Passou zero, 6 meses sem nada. 6 meses sem receber nada, então
Eu que sou mais novo, tava numa época de querer sair, de querer levar a namorada pra jantar e, cara, tinha que segurar, tinha que segurar. E quando a gente começou a receber, a gente ficou mais um ano só recebendo, tirando um prolabore de R$ 2.000. Que a gente sabe que hoje não dá pra pagar nada, cara. E foi difícil também. Eu falei, cara, será que era isso? Quantas vezes eu não pensei em voltar a ser CLT, a vendedor? Eu falei, cara, eu E acho tua mãe e teu pai, Iago, para com isso e tal. eles doido Porque não pra que eu voltar conhecia, pro né? direito. Aham, Mas quando a gente vai começando a trazer resultado, eles já começam sim. a dar o braço a torcer, como eu costumo dizer. Mas, cara, teve um período lá que eu não conseguia formar gente. Então, vendedor, você só vira um vendedor bom mesmo quando você faz uma pessoa vender mais do que você. Você, vendedor, que acha que é bom, você só vira um bom vendedor quando você faz uma pessoa vender mais do que você. Quando você forma uma pessoa. E eu não conseguia, cara. Não conseguia formar uma pessoa. Não conseguia. E aí, várias pessoas eu Na contratava. boxe. Na Vox, várias pessoas eu contratava e com 2 semanas pediam demissão. Nunca passava pelo período de experiência. Aí teve uma época que eu consegui, que eu senti que eu tinha acertado no vendedor. Ele tinha trabalhado na Magazine Luiza, tinha batido o recorde lá. Deu um mês, ele pediu pra sair. Também disse que tinha que se mudar. Cara, eu cheguei a pensar em desistir. Eu virei pro meu sócio, o Gustavo, e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, me deixa só vendendo aqui, bora contratar um líder comercial. Eu não sirvo pra isso. Só que ele me deu um insight que eu até contei na nossa última convenção. Ele falou assim, cara, tu já parou pra estudar tanto que tu estuda sobre vendas e estudar sobre liderança? Porque as habilidades que a gente pensa que como vendedor a gente tem, que serão as mesmas como líder, isso é um mito, é uma crença. Não necessariamente as habilidades que te dão um bom resultado como vendedor vão ser as habilidades que vão te dar um bom resultado como líder. E aí, cara, mas esse foi o momento mais péssimo que eu cheguei de desistir, Aham. realmente. E hoje, a minha supervisora Rita, que foi a primeira que passou do período de experiência, hoje é minha líder comercial. Então, eu tô como diretor, mas ela que fica na linha de frente, tá formando outras pessoas. Ela e o Bruno, que foram meus vendedores na época. Hoje a gente tem um time que praticamente 5 vendedores, na época era eu e mais 2. Eles, ano passado, ficaram em todos os top 10 do ranking trimestral da franqueadora. E, cara, não tem felicidade maior do que você fazer alguma pessoa vender mais do que você. Você acha, Iago, que foi fundamental para te ser o recordista de vendas? Que foi, assim, o fundamento? Cara, eu acho que para qualquer coisa que a gente queira vender, a gente tem que, primeiro, ter um porquê muito grande. Então você tem que acreditar que aquilo realmente vai mudar a vida das pessoas, vai ser uma solução diferente. Então, oratória era algo que eu me apaixonei, era algo que eu já pregava na época de faculdade e que eu costumo dizer que se cada um tivesse uma boa oratória, uma boa comunicação, todo mundo seria livre para expressar suas ideias de uma maneira convincente. No final das contas, não ganha oportunidade aquele que é melhor, mas sim aquele que se vende como melhor. E a oratória e a comunicação exerce um papel muito importante nisso. Então esse é um ponto muito importante, você acreditar com convicção naquilo que você vende, de fato, você precisa acreditar. Então eu acreditava muito que aquilo ia mudar minha vida, eu acreditava muito que aquilo ia mudar a vida das pessoas. E o segundo ponto é, vendas é técnica. É técnica. Então existe uma forma de falar na hora da prospecção. Existe uma forma de falar na hora da negociação. Existe uma forma de falar no telefone. Existe uma forma de falar durante uma reunião. Existe um fluxo de cadência para você fazer o follow-up. Existe uma metodologia para você contornar objeções. Você tem medo daquilo que você não conhece. Não existe vendedor pronto, mas existe vendedores que vão ser formados. E aí dentro desse cenário, quando eu entendi que venda era técnica, quando eu aprendi uma coisa e logo no outro dia eu podia aplicar, foi que comecei a pegar gosto pelo aprendizado. Então, vendedor, você tem que estudar. Eu costumo dizer que para quem é líder e quer formar uma equipe, tem a notícia boa ou a ruim. Qual que é a notícia boa? É que qualquer pessoa pode aprender a vender. Qualquer pessoa pode aprender a vender. Qual que é a notícia ruim? Você tem que treinar o vendedor para sempre. Para sempre. Nunca vai parar. Nunca vai parar, porque mesmo ele já tendo visto aquele treinamento várias vezes, ele vai esquecer alguma coisa. E o processo vai se inovando, vai se adaptando todo momento. Então, na minha visão, esses foram os 2 pontos principais. Foram eu acreditar muito naquilo que eu estava fazendo e principalmente, eu entender que venda é técnica e começar a fazer muito curso, a fazer muitas leituras com base em vendas. Então, se você tiver essa oportunidade de vender algo que você acredita e aprender sobre técnica de venda, que qualquer um pode aprender, não tem como você não ter resultado. Você falando agora sobre, na época do início da Marizal, queria até contratar pessoa que já tinha know-how. Hoje a tua equipe tinha know-how ou tu que criou esse know-how nela? Como foi pra Não, ti cara. abrir essa chave pra ti? Não, pra ter uma ideia, o Bruno, que foi o meu melhor vendedor no ano passado,
O Bruno, ele era lutador de MMA. Caramba. O Bruno, você conheceu, né? Tu conheceu o Bruno. Ah, sim, o que tem Bruno, a orelha. isso, a orelha não engana, ele tem uma orelha toda mastigada aí do jiu-jitsu. O Bruno era lutador de MMA e aí ele se aposentou, ele teve uma lesão, começou a vender, mas ele não conseguia se comunicar bem, ele tinha dificuldade na comunicação. Ele tinha dificuldade no processo de venda. E aí, um mês, cara, eu olhei assim e falei, cara, esse cara vai me dar muito trabalho, muito trabalho. Só que ele tinha uma coisa que eu tive a sorte de ver isso nele. Qual que foi o grande privilégio que o Bruno tem? É que ele trouxe a disciplina da luta pro trabalho dele. Então ele tava com uma cabeça de aprendizado importantíssima. Então são esses os requisitos que eu busco hoje no vendedor. Eu não busco o cara que tá pronto, eu não busco o vendedor experiente, eu busco o cara que, primeiro, ele tem disciplina, ele precisa ter disciplina, precisa ser disciplinado, venda requer disciplina. E segundo, ele tem um coração ensinável. É uma pessoa que tem a humildade de ouvir e que consegue aprender e colocar em prática. Então o Bruno teve isso. E aí o Bruno foi um dos meus melhores vendedores. Foi o primeiro. Foi Que virou. Foi depois da Rita. Então a Rita era interessante porque eu até conversei em matinal com ele semana passada sobre isso. Que a Rita hoje é minha supervisora. A Rita entrou praticamente junto com o Bruno. Ela entrou uma semana antes do que o Bruno. Só que o que acontecia? A Rita, ela vinha de outra escola de idioma, então ela já tinha um pouquinho de noção, ainda era bem crua, mas tinha um pouquinho mais de noção. E ela se comunicava com mais facilidade, era mais comunicativo do que o Bruno. Só que na grande maioria dos meses, eles ficaram vendedores como pares, hoje a Rita é líder do Bruno. Na grande maioria dos meses, o Bruno vendia mais do que a Rita. Só que tinha um dado muito interessante. A conversão do Bruno era de 6 para 1. Ou seja, a cada 6 reuniões ele fazia uma venda. A da Rita era 4 para 1. Ou seja, a conversão da Rita era melhor. Só que o Bruno, na grande maioria dos meses, vendia mais do que a Rita. Por quê? Ele fazia o volume maior. Ele ligava mais, prospectava mais. Fazia mais reuniões. Teve um mês que eu lembro que o Bruno fez 80 reuniões. Isso pro nosso volume é muita reunião. E a Rita sempre fazia 38, 40. Aí quando a Rita começou a aumentar o volume dela, ela começou a ter mais resultado que o Bruno. E ela tinha mais aptidão pra liderança. Então isso é muito importante. O vendedor ele tem que ter. E principalmente quem está iniciando, quando eu estou no processo de onboard, o primeiro 1, 2 meses, eu não vou medir a qualidade técnica dele, eu não vou medir a técnica dele, eu vou medir a disciplina. Porque não vender, tudo bem. Pode acontecer, você está aprendendo. Mas agora você não fazer o volume certo, não ligar, não bater em porta, não prospectar, aí tem alguma coisa errada. Sim, com certeza. É uma das piores coisas que o vendedor, quando está iniciando, né? Que ele quer virar, ele quer aprender todas as técnicas logo, né, de cara, mas não quer fazer volume, não quer fazer o básico, né? Não quer fazer o básico. Eu me lembro uma vez que quando eu fui aprender a nadar, o professor falou, olha, te joga aí nada aí do jeito que tu sabe, depois eu vou te ensinar. E depois ele foi ajustando e eu consegui fazer mais com menos força. Uhum. E assim também a venda, né? Às vezes a pessoa quer entrar com tudo e quer saber todas as técnicas de vender. Vai do jeito que tu sabe, vai pegando volume e de acordo com o andar da carruagem tu vai ajustando a técnica para poder ir se ajustando. Inclusive tem um negócio parecido com base no que tu falou, que quando eu fui fazer minha primeira venda na Stone, a Stone é da mesma forma. Primeiro tu vai pra prática, tu vai errar, depois eu vou te ajustando. Uhum. Com 2 semanas eu já tava na rua, cara. Só que na época eu não tinha nenhum aplicativo pra você calcular a máquina de cartão. Então eu lembro que a primeira venda que eu fiz de máquina de cartão foi pra uma oficina. Eu tinha que ficar no telefone com o meu líder, porque ele tava com o sistema. Aí eu virava pro cliente e falava assim, ó, é só mais um pouquinho que ele tá fazendo. Ó, dá pra ser essa taxa aqui, ó, dá pra ti? Não, tem que abaixar um pouquinho mais. Não, essa aqui tá bom? Tu vai fazer isso. Então, pra tu ver o nível de improviso. Então, às vezes tem vendedor que, não, eu vou esperar o momento certo pra começar a ligar. Eu vou esperar o timing certo pra eu começar a vender. Não, mas daqui a pouco eu vou começar a vender mais. Não, cara, primeiro vai pra prática. É normal errar, as pessoas ficam com medo de errar. É normal errar, mas é só errando que tu vai conseguir entender onde tu tá precisando melhorar e vai conseguir chegar no resultado que tu precisa. Sim, bacana. Iago, eu sei que cada tipo de abordagem são técnicas diferentes, né? Existe o vendedor porta a porta, existe o vendedor call center, né? Existe o vendedor que só atende digitalmente. Qual tu acha que seria uma técnica para cada área desse, do porta a porta, do cara que vai lá, no visita o cliente, igual como tu fazendo na Stone, ou então um cara que usa só o call center mesmo, só a ligação, e outro cara que só pelo WhatsApp, só que faz a prospecção. Qual tu acha que seria uma das bases para ele se guiar? Legal. Pô, bom demais. É claro que vão ter metodologias diferentes para cada forma, mas o corpo, a base, vai ser a mesma.
Então, em toda venda, primeiro, como eu falei, você tem que passar 3 níveis de confiança na hora da tua abordagem. Você tem que passar confiança no teu produto, confiança na empresa que você representa e confiança em você. Independentemente de qual canal. Quem sabe vender em qualquer canal. Sim. Ah, mas no WhatsApp não é... Quem sabe vender em qualquer canal, independentemente da plataforma, independentemente da ferramenta. Nunca se esqueça disso. Porta em porta é muito importante você, claro, ter uma boa comunicação, uma boa oratória, mas é muito importante você descobrir quem toma decisão. Então, era a nossa maior dificuldade lá na Estônia, era falar com o dono do negócio. Então eu ia lá no comercial dos plásticos, às vezes a primeira pessoa que vai me atender pode ser uma caixa, pode ser uma gerente. Eu preciso descobrir o nome do dono. Isso a gente chama, e a IBM criou essa metodologia há muito tempo atrás, que é a metodologia BANT, que é B-A-N-T. Que basicamente a gente tem que descobrir em qualquer tipo de venda, se, primeiro, B de budget, se aquele prospect ele tem orçamento para pagar o teu ticket médio. Segundo, o A, que é de autoridade, saber quem que toma a decisão, porque se você falar com quem não toma decisão, a chance de você vender, ela diminui drasticamente. Depois, N, de necessidades. Você tem que entender se realmente aquela pessoa precisa do teu produto. Se você consegue criar uma solução, criar uma demanda. E por fim, T, de time. Quer saber se a pessoa está na janela de compra. Então, por exemplo, a gente que negocia tanto na imersão MPV, quanto também na Vox, com empresas grandes, não adianta, cara. A empresa pode adorar o teu produto. Se não tiver dentro do planejamento orçamentário, ela não vai comprar. Empresas como Vale, Hidro, não vão comprar. Não vão comprar se não tiver dentro do planejamento orçamentário. Ou seja, elas têm que estar no time para fazer a compra. Mas existe uma metodologia, a gente ensina na imersão MPV, que basicamente é o seguinte. Primeiro, você tem que chamar a atenção daquela pessoa, seja no Isso WhatsApp, você ensina na imersão máquina de prospecção e vendas. Então, você tem que chamar a atenção da pessoa. Qual que é a maneira de chamar a atenção? Chamando ela pelo nome quando você descobre. O nome é o som mais importante para cada pessoa. É muito importante chamar a pessoa pelo nome. Não chama pelo apelido. Não, pelo amor de Deus. Segundo ponto, que é bem importante, é você explicar por que você está entrando em contato com essa pessoa. Qual que é o motivo que faz você entrar em contato com essa pessoa. Terceiro ponto é você fazer uma ponte de conexão. Ou seja, você tentar utilizar alguns gatilhos para que aquela pessoa entenda qual que é a tua solução e por que você está lá falando com ela. E no final você tem que ter um call to action. E aí o call to action, para quem não sabe, é a chamada para ação. Tem que ter um desfecho no final, tem que ter o próximo passo. Isso vai variar para vendas transacionais e vendas mais consultivas. Venda transacional é aquela venda mais rápida. Principalmente venda de produto de ticket pequeno, menos que R$500. Onde às vezes dá pra gente fazer só numa abordagem. Mas numa venda de, por exemplo, um imóvel para corretores de imóveis, aí você vai ter que provavelmente marcar uma apresentação. Levar a pessoa no imóvel, fazer uma videoconferência apresentando o imóvel, os quartos, a cozinha, Depende a área do de ticket, lazer. né? Depende do ticket médio. Mas basicamente você tem que fazer esses 4 passos. Então você tem que gerar atenção, chamar a atenção da pessoa. Você tem que explicar por que você está entrando em contato com ela. Você tem que fazer uma ponte para conexão, de preferência com perguntas. A pergunta é a principal arma e ferramenta do vendedor. E no final você tem que chamá-la para a ação. Então, independentemente de WhatsApp, de porta em porta ou de call center, você precisa utilizar essa metodologia. Entendi. Pô, bacana. Eu quero que tu passe uma mensagem agora, Iago, para aquele vendedor que tá com a venda patinando. Que ele, tipo assim, ele teve essa curva de crescimento e hoje ele tá com a venda patinando. O que tu acha que ele deve fazer para aumentar a venda dele? O que ele tem que fazer? O que ele tem que avaliar para esse vendedor? O vendedor que está com oscilação de resultado, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele não é ruim. Isso é muito importante. Certo. Um mês ruim não diz respeito ao todo. Então aproveita, porque tu tá com uma oportunidade muito grande de entender onde que você pode melhorar. Recalcula a rota. Se você fizer as mesmas coisas que você vem fazendo e não vem tendo resultado, você não vai ter resultado diferente. Então você precisa recalcular a rota, você precisa entender onde que você está errando, voltar para o processo de venda, entender, será que é técnica ou será que é volume? Porque eles conversam juntos, como a gente falou. Então tem que entender qual que é o gargalo. Tá faltando volume ou tá faltando técnica? Tem que entender isso e fazer um plano de ação o mais rápido possível para que ele faça diferente. Eu lembro de uma história bem bacana que me marcou na Estônia. Foi quando o meu líder chegou para mim. Eu nunca me esqueci disso. Ele chegou para mim, o Johnson falou assim: Iago, quanto que tu quer ganhar no próximo mês? De variável. Eu falei, como assim? Quanto é que tu quer ganhar no próximo mês? Aí eu falei,
eu posso escolher? Claro que pode. Falei, é? Falei, cara, eu quero ganhar. E na época eu acho que eu pedi 6 mil reais. Eu quero ganhar 6 mil reais. Aí, pô, beleza. Nesse último mês, tu fez 3.500, se eu não me engano. Sabe por quê? Porque tu fez tantas visitas. E a tua taxa de conversão é que se você fizer pelo menos 20 visitas no dia e deixar pelo menos 5 propostas, você vai fechar um cliente. Então, para você fechar isso que você quer, você precisa fechar basicamente o dobro. Então, você vai ter que fazer de 30 a 40 visitas no dia e deixar pelo menos 10 a 12 propostas. Se você fizer isso no mês que vem, essa média, você vai ter esse resultado. Cara, eu achei incrível aquilo. Eu falei, caraca, porque venda é previsível. Venda é taxa de conversão. Você tem que entender o volume de cada etapa do teu processo de venda, do teu funil de vendas para tu chegar no sim. Venda por etapas fica mais fácil da gente entender. Inclusive faz a gente lidar com o não. Porque eu lembro que quando eu ia lá deixar uma proposta... Só para ficar bem claro pro pessoal, taxa de conversão é quantas pessoas tu prospecta e quantas tu fecha. Só para ficar bem alinhado. Aí Exatamente. se tu tem a tua taxa de conversão, se tu fala com 10 e fechou com 2, então tu tem 20% de taxa de conversão. Isso, exatamente. E aí, dentro desse cenário, o que acontecia? Quando você entende o seu número, o vendedor precisa entender. Por isso que o CRM tem que ser teu melhor amigo. CRM não é pra te atrapalhar, CRM não é porque o dono do negócio quer utilizar. Não, o CRM tem que ser teu melhor amigo. Porque quando você entende a tua taxa de conversão, você começa a lidar bem com o não, que é o que mais faz os vendedores desistirem. É não gostar da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Eu não gosto de ser rejeitado. O Jair não gosta de ser rejeitado, provavelmente. O Flávio Augusto não gostava de ser rejeitado. Mas quando você entende a tua taxa de conversão, você começa a criar uma consciência do que precisa fazer. Então, quando eu chegava para um cliente e falava, dava uma proposta, 2 propostas, 3 propostas, 4 propostas e não saía, eu já ficava tranquilo, porque eu falava assim, pô, na próxima vai sair. E na grande maioria das vezes, claro que a taxa de conversão nunca vai ser exata, na grande maioria das vezes, na quinta proposta, eu fazia uma venda. Quando era na quinta, eu fazia na sexta. Aí você usa a matemática a teu favor. E eu lembro de uma história engraçada também com esse líder, com o Johnson, que na época que você começa lá na primeira semana, você acompanha o teu supervisor vendendo. E a gente foi lá pro comércio, cara. Então quem já foi aqui no comércio da tua cidade, independentemente se você é de Belém ou não, cara, é um inferno, é uma maluquice lá. E a gente tentava entrar e a gente tinha essa dificuldade de falar com o dono do negócio. Chinês, Então, tudo. chinês, tailandês. Aí chegava lá, tentava no primeiro, nada do dono. Segundo, nada do dono. Terceiro, nada do dono. Quarto, nada do dono. Quinto, nada do dono. Na sexta visita, a gente conseguiu falar com o dono. Deixamos a proposta e ele chegou e falou assim, ó, não quero maquininha, não quero maquininha, não quero. Aí eu olhei assim e falei, caraca, velho, quando a gente finalmente consegue falar com o dono e deixar uma proposta, o cara recusa. Putz, é que difícil esse trabalho. E aí, quando eu saio da loja, eu vejo o meu líder, eu olho pra ele, ele sai pulando e comemorando, falando assim, pega! Aí eu virei pra ele e falei assim, esse cara só pode estar maluco na cabeça dele, que isso? Aí eu virei pra ele assim, aí ele virou, sabe o que eu tô comemorando? Falei, por quê? Porque a minha taxa de conversão já diz, quando eu pego 2 não, o terceiro sai. Então, quanto mais rápido eu pegar o não, mais rápido eu vou ter o sim. Pô. Cara, nunca esqueci daquilo. Eu falei, cara, incrível, genial. Então, eu tenho que logo pegar não. Então, o não ele não é ruim. Porque quando tu leva o não, pô, tu tá mais perto do teu sim. Sim. Então, Verdade. isso é muito importante. Então, pro vendedor que tá oscilando, cara, recalcula a rota, entende tua taxa de conversão, vê onde tu tá errando e não desiste, porque isso ainda vai mudar a tua vida. Fazendo também um complemento, Iago, que você falou, tudo isso aí é 100%, concordo 100%. Agora, uma das outras coisas também que ele tem que fazer é avaliar, né, qual o motivo dele. Se realmente ele não chegou no ponto de acomodismo financeiro. Não, tá tudo bem aqui, tô ganhando aqui, fazendo minha vendinha aqui, tô ganhando isso, então isso tá tudo bem. Às vezes ele não tem um motivo forte para aumentar as vendas dele, né? Às Sim. vezes, então ele tem que aumentar a referência dele, falar com pessoas que ganham mais, falar com pessoas que ganham mais, porque às vezes nós ficamos numa bolha e ganhamos aquele valor e a gente pensa que todo mundo ganha aquele valor. E a gente até convive com aquelas pessoas que ganham aquele valor e fica normal. Não, tá tudo certo, tô tirando o meu isso. Agora, quando ele pega uma pessoa de referência, pô, esse cara aqui ganha 2 vezes mais que eu ganho. O que ele fez como vendedor pra mim? Por que eu não posso ganhar também? Pô, mesmo homem, mesmo técnico, mesmo tudo. Então eu vou pra cima. Quando o cara toma essa atitude e aplica essas técnicas, ninguém segura esse homem. Isso, Não é verdade? cara, com certeza. Agora uma outra coisa. Sobre a IA. Tu acha que a IA vai tirar emprego de vendedor? Excelente pergunta. Tenho, inclusive, escutado muito essa pergunta. Cara, eu escutei uma frase do Ricardo. O Ricardo. Não é o Ricardo Elétrico, cara. É o Ricardo, aquele que fala sobre finanças. Sabe, Morim? Ricardo Amorim, isso, o Rica Amorim.
Eu fui no evento de inteligência artificial da Adapta, que foi o maior Sim. evento de inteligência artificial do Brasil, agora em julho. E aí ele falou uma frase muito interessante, eu vou fazer uma analogia e utilizar essa frase dele para venda. A inteligência artificial não vai substituir o vendedor. Quem vai substituir o vendedor é um vendedor que sabe utilizar a inteligência artificial. Então não tem jeito, cara. A tecnologia ela vem para nos ajudar. Vem para nos ajudar. Você tem que se adaptar. Existem diversas ferramentas, plataformas que vão facilitar o teu trabalho, não vão roubar o teu emprego. Mais uma vez, quem vai roubar o teu emprego vai ser um vendedor que sabe utilizar a inteligência artificial para vender mais, para ser mais produtivo. Agora, existe uma coisa que por enquanto, e eu não sei se eles vão se adaptar, não vou bater o martelo dizendo que eles nunca vão se adaptar e se atualizar isso, mas ainda não existe inteligência artificial que faça o teu santo bater com a da outra pessoa. Não tem inteligência artificial que faz isso. Como é que faz? Ah, a inteligência artificial, o chat GPT bateu o santo comigo. Não tem, cara. Não tem ainda nada que substitua o olho no olho, o sorriso, um elogio sincero, você descobrir um ponto comum com a pessoa gostar de ti de graça, né? A gente usa essa expressão aqui. Cara, eu gosto do Jairo de graça. Não tem ainda inteligência artificial, por enquanto, que faça isso. Então, os vendedores sim têm que se atualizar, precisam dominar e entender o básico de chat GPT, de qualquer dessas ferramentas que são as IAs generativas, como a gente costuma dizer, que colocam uma conversa para você interagir. Mas você não pode perder o braço humano. Então você vai ter que se equilibrar. Então o melhor vendedor, eu tenho até vontade de fazer um treinamento com esse nome para falar de AI e vendas. O melhor vendedor vai ser o vendedor ciborgue. Sim, O ciborgue, para quem não sabe, é metade humano e metade robô. Vai ser esse cara que vai vender mais. sim. Porque nada substitui, né, o contato humano, né, cara? É muito chato a gente falar com uma empresa e tá só o robozinho respondendo e tal. Isso. Ou então ligar pra uma operadora, digite um. Agora, quando atende o atendente, aquele cara, opa, assim, bom dia, o cara se sente aliviado. Sim. Então, nenhuma máquina vai substituir esse humano. Iago, agora é o seguinte, eu quero que tu dê um conselho pro pequeno empresário. Ele que tá com a vendas patinando, já tá com, não tá mais com aquele crescimento todo. O que ele tem que fazer para aumentar a venda dele? Legal. É mais interno dele do que propriamente plano de ação. Então, o conselho que eu daria pro pequeno empresário é: foca menos no operacional. A tua energia tem que ser 80% em trazer cliente, em vender e 20% na entrega. Coloca uma pessoa de confiança no financeiro, no fluxo de caixa, na entrega daquilo que você vende. Mas, cara, você precisa, principalmente no início, focar 80% da tua energia em venda e 20% nas outras coisas. Porque pensa comigo, você que tá começando, se você não tem cliente, você vai gerir o quê? Vento? Não adianta, cara. Tu tem que focar em trazer cliente. Essa tem que ser a tua energia principal, trazer cada vez mais clientes. E com o tempo, é claro, você entendendo as demandas do teu negócio, você vai focando cada vez mais para formar pessoas. Depois você vai focando de repente numa expansão. Depois você vai lá para aquilo que eu não acredito 100%, mas que eu digo que a gente tem que ser 50-50 ainda, que é o famoso estratégico. Não, agora sou do estratégico. É, Cara, isso é gradativo. sim. Eu converso muito com o Claudinho lá da Jururense e ele fala, cara, não existe até hoje isso. E ele tá com mais de 10 anos de empresa. O cara tem o quê? Umas 8, 7 unidades, tá expandindo, abrindo mais duas. Fala, cara, até hoje eu não sou 100% estratégico. Eu ainda tenho pé no operacional e eu acho que vai ser assim até eu me aposentar. Então, cara, tira essa ilusão. Que infelizmente tem muito empreendedor de palco, coach, que não entrega, porque tem coach bons, que fala, você tem que focar no estratégico. Não, cara, você tem que focar em trazer mais clientes e com o tempo você vai colocando um pouco mais o pé no operacional, principalmente na formação de gente, porque o teu negócio, se você depender de ti, vai ser um negócio que pode prosperar. Pode prosperar não, vai ser um negócio que pode dar resultado. Mas se você quer prosperar, você precisa formar líderes. Não tem jeito. Se o negócio depender só de ti, você pode ter até um resultado no curto prazo. Mas o negócio só vai prosperar quando você forma líderes. Não existe outro caminho que eu conheço. Pô, show de bola, bacana. Para finalizar aqui, Iago, quem são as pessoas que te inspiram? Como é que funciona? São duas perguntas em uma. Quem são as pessoas que te inspiram e quais são os teus valores? Assim, no caso, no meu, eu vou te falar assim por alto, meu Deus, família e trabalho, tem as pessoas que me inspiram, que vai me guiando. E no teu caso, quem são as pessoas que te inspiram e como é que teus valores, como é que tu trata isso? Legal, cara. Eu acho que a gente tá muito validado nisso. Também Deus em primeiro lugar e a família vem logo. Então eu sou apaixonado na minha família, meu pai, na minha mãe, na minha avó que mora em Macapá. Então isso eu não abro mão.
E agora de referência técnica, eu digo que eu tenho períodos. Então, atualmente a minha referência técnica é o Jeb Blount. Hoje ele é autor best-seller em vendas. Então ele Prospecção é de vendas, né? prospecção fanática, negócio fechado, objeções. Agora acabei de ler, vou dar um curso sobre o livro que é de vendas em canais virtuais, que é o livro mais recente dele. É o cara que eu venho mais consumindo conteúdo de vendas, vamos dizer assim, nesse ano. Mas já consumi muito Flávio Augusto, Mário Magalhães, que a gente se conheceu na mentoria deles. Também adoro, o Arthur Queiroz é uma das grandes referências para mim, Caio Carneiro. Mas hoje, se eu pudesse indicar alguém para qualquer tipo de vendedor, que tá começando ou que já tem um tempo, cara, lê os livros do Jeb Blount. Bacana. Lê os livros do Jeb Blount. E fala um pouquinho, Iago, da tua mentoria, do teu curso do MVP, cara. Pô, maravilha. Como eu te falei, a imersão MPV foi um projeto que há muito tempo meu coração vinha transbordando para ensinar a metodologia de venda que eu apliquei nas minhas empresas e aplicava de forma individual nas outras empresas, mas eu queria fazer um dia inteiro com várias pessoas para ter o network, para ter a troca. Foi aí que eu tive essa ideia junto com a nossa equipe de criar a imersão MPV. Então, o que é o MPV? É a maior imersão de vendas do Norte, onde um dia inteiro eu vou ser o teu professor. Então, eu vou passar a manhã toda falando de mais de 10 formas de prospecção ativa para você não depender de um mês o teu resultado ser bom, no outro mês ser ruim, e o teu resultado ficar oscilando toda hora, não ficar dependendo só do boca a boca, que é pingar a indicação e não você ir atrás da indicação, que são coisas diferentes, indicação ativa é diferente de boca a boca. Não ficar dependente do tráfego pago, o tráfego pago veio para potencializar. O tráfego pago não tem que ser, você não tem que ser refém do tráfego pago. A gente teve uma experiência 2 meses atrás, que a nossa conta do tráfego pago lá da Vox, ela caiu. A gente ficou 2 semanas, 15 dias sem o tráfego pago e a gente bateu meta durante esse período. Porque a gente não é refém, é um canal importante, não tô dizendo pra você não investir, mas você não pode ficar refém do tráfego pago. Então eu te ensino maneiras de não ficar refém do tráfego pago e dessas outras formas. E aí lá na parte da tarde eu falo sobre gatilhos mentais, negociação, como que você fala de forma persuasiva, técnica de fechamento para você saber o que falar na hora de passar o investimento, técnica de contornar as objeções mais famosas, o tá caro, o vi mais barato na concorrente, vi mais barato na internet, tem que falar com meu esposo, com meu periquito, com meu cachorro, ou vou pensar e te aviso, vou dar uma analisada, que se você não sabe uma metodologia para contornar essas objeções, você acaba não tendo resultado. Então essa é a maneira que a gente faz todo o passo a passo. Eu tenho feedback, inclusive, de como que o nome máquina de prospecção, que é a sigla MPV, foi criado. Tem muita gente que confunde com MVP. MVP é criação de produto. Sim, não, é MPV, máquina de prospecção e vendas. Porque eu já tinha a metodologia feita de forma individual, com mentoria e consultoria. E na hora que eu fui criar, eu tinha que criar um produto, o pessoal do marketing falou assim, vai falar com teus clientes e pergunta o que eles sentiram no final da tua mentoria. E aí eu perguntando, e teve uma cliente minha que era empresária no ramo de vidraçaria, que ela pegou e falou assim, olha, a gente aprendeu tanto, que eu me senti uma máquina de prospecção e de vender. Pô. De tanto que a gente falou. Eu falei, cara, tá aí o nome. Máquina de prospecção. Serve para qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de ramo que trabalha com venda. A minha especialidade, eu sempre faço esse adendo, porque eu sou muito transparente com os meus futuros clientes, mas na imersão em PV, a minha especialidade é principalmente quem faz vendas consultivas. O que é uma venda consultiva? É uma venda onde você vai ouvir, vai fazer mais perguntas pro teu cliente, às vezes vai fazer uma reunião com ele. Então, é pensando mais em vendas consultivas, mas eu tenho muitos feedbacks de varejo que se aplicam também. Como colocar uma venda consultiva no varejo, que geralmente a gente tem essa demanda mais passiva. Sim. Então, tanto que já recebi lá a loja Reserva, já recebemos a loja Fela Clothing, que é uma loja aqui bem famosa. O pessoal da Calvin Klein já foi para o MPV também. Então, tem muito do varejo, pet shop, material de construção. Então, tem muita galera do varejo que participa e dá feedbacks ótimos também. Então, eu costumo dizer que é para todo mundo, cara. Todo mundo precisa aprender a vender. Eu costumo dizer que talvez não seja funcionário público, a menos que ele queira abrir um negócio. Então, o funcionário público, se ele quiser abrir um negócio, aí vale a pena para ele. Eu recentemente tive um assessor jurídico, mas ele já tava com o seu negócio sendo aberto. Então, fez muito sentido para ele. Mas é só nesse caso. Talvez só para funcionário público que não vale a pena. E quem dá desculpa. Quem não quer tirar a bunda da cadeira, quem fica terceirizando a culpa, quem acha que vai ser a solução, porque, cara, o feedback é incrível, eu dou mais de 35 scripts. Tem um plano de ação pra você fazer depois, mas se você não fazer, não vai ter resultado, é óbvio. Sim. Então, quem não quer colocar a mão na massa, cara, é melhor você procurar outra coisa. E se a pessoa quiser se inscrever, como é que ela faz? Pô, legal, você vai me seguir lá no Instagram, @oiagobahia, Iago com Y, sem H, e Bahia, como se fosse Baia, sem H também. A gente tem
uma lista de espera que tá lá na minha bio. Então se inscreve que eu vou dar até um presente pra quem disser que viu a gente aqui no podcast Mente Vendedora aqui do Jairo. Vou dar 50% de desconto no primeiro lote ainda. Uma condição boa, especial, só pra quem vê a gente. Então corre e se inscreve na lista de espera pra você ser avisado de antemão. A gente faz uma abordagem ativa muito forte. A gente quase não roda tráfego pago, porque só com indicações ativas e abordagem de 1 a 1 a gente consegue preencher as nossas, geralmente, 80 vagas a 100 vagas por imersão. Então faz muito sentido você se inscrever para ser avisado em primeira mão. Pô, Iago, cara, muito obrigado mais uma vez pelo... Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço, cara. Precisando, estamos aí. Sucesso, muitas vendas. E para você que gostou desse canal, curte, compartilha com seus amigos e bora para cima, galera. Bora vender. Valeu, obrigado. Valeu, show.